Amém? Os irmãos sabem que hoje pelo calendário, né? Hoje é domingo de Ramos. Hoje é o domingo que, da tradição da igreja, as pessoas vão para a igreja e pegam aquele ramo de palma, né? Para trazer para casa. A gente sabe disso aí desde que a gente se entende como gente, né? É um domingo que antecede o sacrifício de Jesus. E eu quero conversar com vocês sobre isso, pegar o que está escrito no Evangelho de São Mateus, para a gente poder fazer a leitura, que eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Por que isso que aconteceu? Por que ficou na história exatamente o que está escrito? Coloque aí, por favor, é Mateus, né? Só para a gente ler. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir, mas você pode ler também pelo texto aqui, que vai passar aqui, e depois ler em casa, né? Colocar a cabeça para funcionar em casa. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, essas duas cidadezinhas, essas duas vilas, eram umas vilas que ficavam assim na periferia. Betânia era a cidade onde morava o Lázaro, fica a 6 quilômetros de Jerusalém. E Betfagé também não é muito distante. Junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Eu sempre gosto de falar isso aqui. Esse jumento era um jumento 0 quilômetro, ninguém tinha montado. Se fosse hoje, Jesus talvez mandava alguém ir numa concessionária. Vá na concessionária e pega lá um carro para mim, porque eu quero entrar na cidade montado, subindo nesse carro, um carro 0 quilômetro. Nessa época aí, o jumento era o principal meio de locomoção, era o veículo da época, né? As pessoas tinham jumento para isso, para o trabalho, para montar e para fazer suas tarefas diárias, né? Jesus disse: olha, eu quero aquele jumento. É um jumento que ninguém montou ainda. Você vai lá, ele está zerado. Aí você diz que é para mim, se alguém perguntar. Foi o que ele disse: trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Amém? Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então o deixaram ir. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Aí começa essa história do domingo de Ramos, né? Eu quero nesta tarde conversar com vocês e contar para vocês mais ou menos como era que estava Jerusalém nessa época. Você fica às vezes imaginando, a gente vai fazer uma viagem no tempo, voltar para lá para a gente entender que esses tempos lá eram tempos muito difíceis. E o problema que existia lá era um problema político muito sério. Eles estavam vivendo uma situação de maior crise política que vocês possam imaginar. Por que eles estavam vivendo isso? Porque o Império Romano dominou tudo. Os Césares vieram com os seus soldados, dominaram toda a Palestina. E quando eles chegaram ali, eles foram dominando politicamente e já foram simplesmente assumindo o poder e tomando conta de toda a região. As pessoas que moravam ali não tiveram condições de resistir ao poder do império, os soldados romanos, que eram os soldados mais bem preparados da época. E eles tentaram resistir, mas não conseguiram resistir. E os romanos, como não queriam também muita briga, porque se houvesse muita briga também eles saíam perdendo, eles tentaram acalmar o povo lá em Jerusalém, arranjando um rei para eles. O que eles fizeram? Eles tinham um amigo que era daquela região, eles pegaram esse amigo e colocaram como testa de ferro. Colocaram ele como rei do lugar, como se ele mandasse alguma coisa. Por trás, o império mandava, mas tinha lá um rei que estava lá para poder fazer as obras do lugar, como realmente fez. Ele fez muitas obras lá no lugar, que era o Herodes. O Herodes, o tetrarca. E esse Herodes, todo o povo sabia que ele não era um rei legítimo. Não era um rei de fato.
Por que ele não era um rei? Ele não era um rei porque ele não cumpria as tradições. Para começar, ele não era judeu, ele era de uma tribo da Idumeia, ele era idumeu. E os idumeus não eram considerados judeus. Eles acabavam então se tornando judeus porque eles eram simplesmente judaizados para poder seguir a mesma religião, que judeu era a religião. Mas eles não pertenciam às 12 tribos. E uma das tribos é de onde vinha exatamente o Senhor Jesus. E para o entendimento do judeu, alguém para poder ser rei naquela região, para poder ter a qualificação, para poder reinar sobre todos eles, essa pessoa tinha que ser descendente de Davi, o rei que havia dominado o lugar. Se ele não fosse descendente, ele não tinha legitimidade. E o Herodes não tinha essa descendência. Não era judeu, era idumeu. E o pessoal se revoltou porque entenderam que até mesmo as tradições deles estavam sendo solapadas pelo império que estava chegando ali, empurrando goela abaixo costumes que não eram deles e acabando com a tradição. Aí os judeus começaram a se revoltar. Eles começaram a formar grupos de resistência política para não aceitar o domínio romano. E aqueles grupos se levantavam na maior violência e começavam a matar soldados romanos em emboscada. E os romanos começaram a sentir a pressão em Jerusalém. Herodes era o rei, não sabia o que fazer, porque os grupos de resistência eram muito fortes. Entre os grupos que existia um grupo chamado os Zelotes, que tinham um pensamento de revolução, onde eles entendiam que eles tinham que pegar em armas para poder estabelecer a libertação política do lugar. E esse grupo chamado Zelotes começou a brigar, começou a matar soldados romanos, e começou a haver uma grande resistência. Os romanos não podiam sair em Jerusalém. Quando eles saíram, eles só saíram na tropa. Eles ficavam se protegendo numa fortaleza que ainda hoje tem lá, chamada Fortaleza Antônia. Lá eles ficavam protegidos. Quando ele saiu em tropas, porque sabiam que se saíssem sozinhos, eles eram mortos pelos grupos de resistência. E dentro de todo esse cenário, como um barril de pólvora, surgiu Jesus. Um camarada que começou a pregar. E na medida que ele pregava, ele reunia multidões. Um grupo enorme vinha atrás dele para ouvi-lo. E as pessoas que estavam ali começaram a perceber que Jesus conseguia chamar a atenção das massas. As massas iam atrás de Jesus. Onde ele estivesse, estava lá um grupo enorme. E todo o povo começou então a criar uma expectativa. Esse aí é o nosso libertador político. Vamos começar a apostar nesse aí. Aí os judeus começavam a andar atrás de Jesus, porque eles começaram a colocar em Jesus as suas expectativas. Eles estavam acostumados, sempre que eles viviam uma situação política muito complexa ou complicada como essa, eles sabiam que Deus arranjava um libertador para libertá-los. E eles começaram então a apostar em Jesus, imaginando que Jesus era o libertador que estava ali para poder resolver o problema político difícil que eles estavam vivendo. Porque eles já tinham vivido uma situação bem difícil quando eles estavam escravos lá no Egito, que Deus levantou Moisés. Quando eles ficaram escravos lá na Babilônia, Deus levantou um outro libertador chamado Ciro. E agora eles estavam escravos de novo, eles estavam acostumados a ver o libertador. E eles começaram então a apostar as fichas em Jesus Cristo, entendendo que ele era o libertador. E para completar, Jesus, quando ia pregar, ele falava muito no reino dos céus. Aí todo mundo começou a entender que o reino dos céus era uma proposta de governo para poder estabelecer naquele lugar, colocando para fora o Herodes e ele sentando para poder reinar. Aí junto com isso, Jesus chamou os discípulos. Os discípulos não entenderam muito bem e começaram a acompanhar Jesus, mas eles estavam dentro da proposta do reino dos céus. E para eles estavam ali no momento em que Jesus Cristo sentasse lá no poder, eles sentariam também, e um seria primeiro-ministro, outro seria ministro de alguma coisa, e todo mundo começou a se juntar em Jesus, pensando exatamente no momento em que ele dominasse o lugar, e todos eles que eram homens de primeira hora, sentariam junto no poder, e todo mundo começou a pensar nisso.
Os discípulos, o povo, todo mundo esperando essa libertação, nessa expectativa de libertação através de Jesus. Quem não queria ter um rei igual a Jesus? Várias vezes eles tentaram aclamar Jesus fora de hora para colocá-lo como um rei. Jesus fugia porque Jesus entendia qual era a missão, mas eles estavam todos muito animados com essa possibilidade. A situação estava séria, muita pressão. E a coisa que mais incomodava os judeus era o pagamento dos impostos pesados. O imposto estava alto. E eles não estavam aguentando aquilo e se revoltavam. Herodes, que estava como um rei testa de ferro, tentava resolver o problema, tentando ficar bem com o povo e ficar bem com os invasores que eram romanos. E como os romanos não podiam morar em Jerusalém, ele fez uma cidade na beira da praia só para romano morar. Uma cidade chamada Cesareia, bem na beira do mar. Ali morava o governador Herodes. Todas as pessoas que eram de Roma, que tinham altos cargos, moravam em Cesareia. Uma cidade que ficava na beira do mar, ou que fica na beira do mar. E ele ficava aqui tentando segurar as pontas. A elite religiosa de Jerusalém já não acreditava mais na possibilidade de recuperar a tradição que eles tinham. Os essênios largaram tudo, saíram da cidade, foram morar lá na montanha. Era toda a elite religiosa. Eles foram lá para a montanha, e na montanha eles ficavam o dia todo copiando as escrituras sagradas, o Velho Testamento. Eles copiavam e guardavam em potes, em vasilhas de barro. Eles colocavam dentro, tapavam, guardavam e colocavam nas cavernas, enterravam, porque eles imaginavam assim: a nossa tradição vai acabar, os romanos vão acabar com toda a tradição, daqui a pouco ninguém vai mais lembrar nada da nossa história. Então, para não correr esse risco, vamos guardar as escrituras, vamos deixar escondido, porque um dia alguém vai encontrar e vai, quem sabe, conseguir trazer de volta tudo aquilo que é a nossa história e a nossa tradição. E eles esconderam tudo isso. E alguns foram encontrados no século XIX, ou no século passado, que ficou conhecido como as escrituras do Mar Morto. Como é que é na escritura? Tem outro nome. Os manuscritos do Mar Morto, que era eles que faziam isso e guardavam, porque eles já estavam sem esperança de que um dia tudo aquilo que eles viviam como cultura, como tradição, voltasse novamente. E Jesus estava ali no meio de tudo aquilo. O pessoal colocando as expectativas dele. Mas todo mundo só queria saber de se dar bem. Os discípulos de Jesus, eles brigavam entre eles para ver quem era o maior. Sabe por quê? Porque eles queriam o maior cargo quando Jesus sentasse no trono. Viviam brigando. Porque eles não tinham entendido ainda que o reino de Deus não era uma proposta de poder político para aquele momento. E diz a Bíblia que eles brigavam entre si. Eu acho que eu coloquei o verso aí. Veja aí o versículo, por favor. Que fala que eles brigavam entre si, diz a palavra de Deus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eles ficavam brigando. Não, eu sou maior do que tu. Não, eu sou mais importante. Então aquele cargo vai ser meu. E ficavam nessa guerra. Jesus teve que dizer para eles o seguinte: que aquele que quisesse ser o maior, que fosse servo, dizia Jesus. Jesus chamou todo mundo e disse: olha, gente, comigo é diferente. O meu reino funciona diferente. Veja o outro texto. O meu reino é diferente. Sabe o que Jesus fez no dia dessa discussão deles? Lavou os pés de cada um. Para tentar dizer que no reino dele, as pessoas não eram servidas, mas eles serviam. Porque todo mundo queria o poder para poder sentar no trono e ser servido, como era realmente os benefícios de quem estava no poder. E eles pensavam nisso, por isso que eles estavam interessados também. E Jesus disse: não, aquele que quiser ser maior entre nós vai ter que servir. No meu reino é diferente.
Não é você que é servido, é você que serve, disse Jesus. Por isso que ele lavou os pés de todo mundo, para tentar dizer que ele, que era o chefe, estava lavando o pé de todo mundo, porque a proposta dele era servir e não ser servido. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, falou Jesus. Esse tem que servir, se quiser ser grande. Jesus pegou e colocou de cabeça para baixo, quebrando o interesse deles. Teve uma tia de Jesus que ficou preocupada e queria um cargo melhor para os filhos dela. Olha o que diz aqui a Bíblia. Ela chegou numa reunião junto com os discípulos e disse: Senhor, eu peço ao Senhor que quando o Senhor sentar no seu trono, o Senhor dê os 2 cargos mais importantes para os meus 2 filhos, que são teus primos. Ela era tia de Jesus. Quero que o cargo seja dado para eles, que é um para sentar do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo, que eram os cargos mais importantes. Mais importantes dentro da monarquia. Isso deu uma confusão que vocês não querem imaginar. Os 2 filhos que ela tinha, que era o primo de Jesus, eram chamados de filhos do trovão, eles. Eles eram meio malucos, eram meio maluquinho da cabeça. Eles não eram fáceis, eram meio estourados. E ela já estava lá pleiteando o direito de dar um lugar para cada um, lá quando Jesus sentasse no trono e assumisse o poder. Vamos ver onde é que está o texto. Vê o verso 20. Começa do verso 20, se for possível. Então se chegou a ele, mulher de Zebedeu, com seus filhos, e o adorando, pediu-lhe um favor. Pediu um favor. Muito de pedir favor. Vamos ver. Perguntou-lhe ele: que queres? Jesus perguntou para ela. Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha a cabeça dela. Ela pensou: vou logo arranjar o melhor cargo. Eles são primo de Jesus. Quando Jesus sentar lá, os 2 vão ter o melhor cargo. Aí Jesus respondeu para ela. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Você pode passar o sofrimento que eu vou passar? Ela estava tão fora da caixinha que ela disse: podemos. Ela nem sabia o que era. Aí Jesus continuou. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Verso seguinte. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Os 10 discípulos, quando viram que 2 deles estavam quase que conseguindo 2 cargos mais importantes e que a mãe estava pegando da influência que tinha por ser tia de Jesus para tentar arranjar um cargo para os filhos dela, eles ficaram indignados. A Bíblia diz que eles começaram a discutir entre eles porque eles se sentiram em desvantagem por conta da mulher que já estava conseguindo, pleiteando um cargo que eles também queriam. Olha como estava a cabeça de todo mundo. E Jesus no meio disso. O sistema estava de pressão. Aí o que fez Jesus? Jesus chegou, tinha que cumprir a palavra de Deus, que dizia que ele ia entrar na cidade como montado num jumentinho. E ele foi e disse: vamos buscar um jumento ali, lá em Betfagé, pega um jumento que tem lá. Se o dono perguntar para quem é, digam que é para mim. Foram lá, pegaram o jumento, ele montou no jumento, e entrou da rua principal de Jerusalém montado no jumento. Quando ele entrou na rua principal montado no jumento, o povo foi para a rua e aconteceu uma verdadeira manifestação popular. Todo mundo foi para a rua, as pessoas correram atrás dele, foram arrancando galho de árvore para poder receber ele na rua e começaram a gritar. O povo começou a gritar a palavra de ordens. E a palavra de ordens era qual? Bendito aquele que vem restaurar o trono de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o povo gritava aquela multidão. E ele entrando no jumento. E o povo na rua todo tirava a roupa, colocava a roupa no chão para ele passar por cima. E foi aquela manifestação política popular de todo o povo querendo ele, porque as pessoas não aguentavam mais viver como estavam vivendo. Muita pressão política imposta pelo Império Romano. E ele entrou ali. Depois que ele entrou, saiu. Não aconteceu nada. Ficou tudo como antes. Não houve
levante contra os romanos, o pessoal começou a ficar assim. Os herodianos, que eram os seguidores de Herodes, eram chamados de herodianos, eram partidários políticos, se juntaram com os fariseus e foram atrás de Jesus. Encontraram Jesus, diz a palavra. E quando eles encontraram Jesus, eles chegaram com Jesus e fizeram uma pergunta: é lícito pagar o imposto para o César ou não é? Eles queriam que Jesus desse uma resposta para poder criar uma narrativa, para poder complicar ele diante das autoridades romanas. Se Jesus dissesse assim: vocês têm que dar realmente o imposto para o Herodes, eles diriam assim: mas não é tu que viesse então nos libertar dessa situação política? Se ele falasse, dê para o povo, não é lícito tirar, eles dizem, mas não é tu que veio salvar o povo? Enfim, eles teriam uma resposta qualquer para poder criar uma situação, para poder comprometer Jesus. E diz a palavra que Jesus, quando eles chegaram, Jesus disse: me dê uma moeda de vocês aí. Aí Jesus pegou uma moeda. Aí eles deram a moeda para Jesus, e Jesus disse: quem é que está aqui na moeda? De quem é a esfinge da moeda? Pessoal, é do César. Pois é, a moeda é do César, Jesus falou. Então, se a moeda é do César e vocês estão se beneficiando das políticas públicas que ele estabelece aqui no lugar, porque ele construía, fazia alguma coisa lá, então vocês têm que pagar o imposto. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, porque Deus precisa que vocês dê para Deus a parte que é de Deus, e do César vocês dêem, o dinheiro é dele, ele está no poder, ele que beneficia vocês com as obras, com tudo que ele está fazendo aqui, então dê para ele o que é para ele e dê para Deus o que é para Deus. O pessoal ficou meio sem resposta, porque eles queriam uma resposta ou outra, para poder criar uma narrativa de pressão em cima de Jesus, mas Jesus não deu a resposta que eles queriam. Aí a coisa foi ficando feia. Prenderam Jesus. Essa situação toda gerou medo político e prenderam Jesus. E quando prenderam Jesus, o povo estava revoltado contra Jesus. Toda aquela multidão que foi para a rua, aquela multidão que fazia manifestação, se rebelaram contra Jesus, ficaram com raiva dele. Por quê? Porque ele não tomou o poder como eles esperavam. Aí quando o prenderam, o governador ainda querendo safar Jesus, ele arranjou o camarada mais odiado que tinha na cidade, que era um ladrão, um salteador, um assassino. Era o camarada que metia o pânico na cidade de Jerusalém. Era o bandido mais afamado, mais perigoso, mais ameaçador, terrível, daqueles que todo mundo tinha medo e tinha raiva, chamado Barrabás. Ele chamou Barrabás. Eu vou fazer aqui uma comparação. Quem sabe eles não preferem escolher Jesus do que o Barrabás, porque todo mundo sabe quem é o Barrabás. É um assaltante perigoso, que mete pânico na cidade, que já matou muitas pessoas. E ele chegou e disse: vem cá, minha gente, o que é que vocês preferem? Barrabás ou Jesus? Quem é que vocês querem que eu solte? O povo parou, olhou, e toda a multidão que andava atrás de Jesus, que recebeu milagre, que recebeu libertação, que fez manifestação, mudou a cabeça. E começaram a gritar: nós queremos Barrabás. Solta Barrabás e deixa ele preso. Porque Jesus não atendeu às expectativas deles. A expectativa política. Irmãos, eu descobri que a pior coisa que existe é você criar expectativa em outra pessoa. Você fica escravo, dependente disso, a sua vida trava, porque você não pode criar expectativa em alguém, porque você não sabe como é a cabeça da pessoa, não sabe quais são os planos da pessoa. Você não pode pegar os seus planos e apostar na vida de alguém. Às vezes é muito comum a gente faz isso com os filhos. Como a gente gosta de fazer isso com os filhos da gente? A gente cria expectativa, quer que eles sejam aquilo que a gente quer que seja. Mas cada pessoa é independente para decidir pela sua própria vida, e esse negócio de expectativa que a gente cria é uma coisa muito perigosa, porque a gente acaba ficando frustrado, porque às vezes qual é o nosso plano não é o plano da pessoa.
E eles criaram uma expectativa em algo que não era. O reino de Deus era uma proposta espiritual que visava exatamente a regimentar pessoas que de fato fossem de Deus. Não era um reino pequeno, limitado lá em Jerusalém, mas era um reino muito maior do que aquilo. Esse reino que Jesus falava, hoje tem súdito em toda parte do planeta, e você está aqui nesta noite porque você faz parte desse reino. Você está me entendendo? Mas na cabeça deles era um reino político, para resolver algumas questões políticas do lugar. Mas o reino de Deus era mais do que isso. Era uma proposta que deveria se estender às gerações, às humanidades que surgiriam, e esse reino ia resistir, ia permanecer, e nós estamos aqui hoje como alguém participante desse reino, alguém que está, e de fato, entronizado nesse reino de Deus, pessoas como nós, que temos como um ao rei chamado Jesus Cristo. Só que na época as pessoas imaginavam que era uma questão política lá para o lugar. Quando Jesus começou a falar do reino dos céus, todo mundo assimilou como algo para aquele momento. Jesus vai reinar politicamente, sim. Mas a Bíblia diz que vai ser depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, ele vai voltar para poder estabelecer o seu reino político, e diz a Bíblia que no reino dele, que vai durar 1000 anos, esse reino, ele não vai ter mais fim, e diz a Bíblia, durante 1000 anos ele vai ficar para poder ver a outra parte e reinar novamente, e diz a Bíblia que nesse reino, finalmente, diz a Bíblia, vai haver justiça social. Diga glória a Deus. É a Bíblia que diz isso. Vai haver paz sobre a terra quando ele reinar sobre a humanidade, segundo o que diz a Bíblia. Mas isso é depois, e todo mundo estava focado em Jesus, não olhando ele como Salvador, como Senhor, mas olhando ele como uma proposta política para um momento difícil que todo mundo estava vivendo por conta da invasão romana. Mas o tempo passou e esse reino se estabeleceu, gente. Esse reino que já foi combatido tantas vezes e que está sendo combatido hoje de uma maneira tão dura, para tentar quebrar as tradições que esse reino impôs sobre a humanidade, para tentar quebrar exatamente esses princípios do reino, que é o que foi imposto sobre nós e que faz a nossa cabeça e que cria para nós um estilo de vida. Isso está incomodando outros poderes que tentam solapar exatamente todos esses valores que faz parte da gente, que temos como rei o Senhor Jesus, e que nos permitimos esse estilo de vida pautado exatamente nos ensinamentos dele, da palavra dele, que nos rege, que nos dirige e que estabelece esse estilo de vida que nós temos. Isso já foi muito combatido. Regimes já se levantaram tentando acabar com tudo isso. O regime da União Soviética dizia que ia destruir tudo, que tudo isso ia acabar, e que seria um reino de 1000 anos, como eles imaginavam, só durou 70 anos. E com todo o levante, toda a perseguição que existe, o reino de Deus continua há mais de 2000 anos, ainda resistindo a tudo. Por quê? Porque o rei chamado Jesus tem passado para nós a orientação, nos dado a direção, e nós temos seguido exatamente as pautas desse rei chamado Jesus Cristo. Eles não estavam entendendo isso. Isso eles não estavam entendendo. E por que eu estou pregando para vocês? Para vocês entenderem por que aconteceu tudo isso. E hoje à tarde eu digo para vocês que vocês estão aqui porque vocês fazem parte do reino. É por isso que vocês estão aqui. Estão aqui porque entenderam as propostas do reino. Estão aqui porque aceitaram aquele que é o chefe do reino, que manda no reino, que é Jesus Cristo. Ele é o rei. E nós somos seus súditos. Nós estamos submetidos a ele e à pauta dele. Pode surgir outras pautas que tentem quebrar essa pauta que ele estabeleceu, mas nós sabemos quem nós seguimos. E se nós sabemos que nós seguimos essa pauta estabelecida por ele, pela sua palavra,
E se nós estamos firmes nesse reino, nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão das nossas convicções. Nós não negociamos esses princípios e essa fé. Por quê? Porque sobre nós está o comando de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, nesta noite, vocês estão aqui, nesse domingo especial. Nesse domingo especial. E eu digo para vocês, os reis, eles sempre tiravam um dia para ouvir os pedidos dos seus súditos. Sempre. Havia um dia que ele sentava no trono e não somente julgava as causas, como ouvia os pedidos de cada um. E eu quero dizer para você uma coisa, que o Rei Jesus está aqui para ouvir os teus pedidos. Sabe o que ele disse? Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei no meio delas, como rei, para poder nos ouvir. E se você está aqui, nesta noite, e faz parte desse reino, talvez você tenha alguns pedidos para fazer ao rei. E ele vai estar pronto para poder atender você. Você vai poder falar, vai poder dizer, meu rei, tem coisas que eu não estou conseguindo resolver na minha vida. Meu rei, tem coisas da minha vida que fugiu do controle. E esse rei, um dia ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse ele. Quando ele disse isso, ele deixou claro para você que tem momento que você vai se sentir sobrecarregado, quando você tem sobre os seus ombros uma carga maior do que aquela que você pode carregar. Aí você vem para o rei, e o rei disse para você, deixou escrito na palavra dele, em Mateus 11, 28, que ele vai carregar a carga para você. Vai ajudar você. Esse mesmo rei diz para você, que faz parte do reino dele, para você pedir para ele. Ele diz, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe o que busca, e ao que busca, ser-lhe-á aberto. Ou ao que bate, ser-lhe-á aberto. Então veja bem uma coisa, você tem um rei na sua vida. Se você faz parte do reino de Deus, e segue essas pautas desse rei, desse reino, é ele que comanda a tua vida. É ele que dirige as coisas. É ele que é o teu socorro. Quando você se sente sem saída, sem respostas e sem saber como resolver determinadas questões. Então, nesta noite, eu digo a você, creia que você faz parte de um reino. E juntamente com você são milhões de pessoas. A cada ano no Brasil, aumenta o número de pessoas que faz parte desse reino. Aumenta de uma maneira assustadora para muitas pessoas. Cada vez mais aumenta esse número que decide fazer parte do reino. E essas pessoas que fazem parte desse reino, têm o seu rei. E o nosso rei é Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.